Ok, abra sua Bíblia aí no livro de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Me tira da lata, Weber. Mateus, capítulo 7. Então, meus irmãos, como nós anunciamos hoje, durante um bom tempo, hoje nós começaríamos essa série chamada Estudos do Sermão do Monte. E o que é o Sermão do Monte? Aliás, por que ele se chama Sermão do Monte? Você deve pensar assim nele, se chama Sermão do Monte porque ele foi dado no monte. Isso é óbvio. Mas talvez você não saiba quem deu esse nome ao Sermão do Monte. A primeira pessoa que chamou por esse nome foi Agostinho de Hipona, que a Igreja Católica o chama de Santo Agostinho, doutor da Igreja, o filho de Santa Mônica. Então, há muitos e muitos séculos atrás, ele, depois da sua conversão, depois de ler esse sermão, chamou de Sermão do Monte. E de lá para cá pegou, né? Todo mundo ficou chamando assim de Sermão do Monte. A importância do Sermão do Monte está dentro do que a gente chama de revelação progressiva. A Bíblia é um livro revelado. O não crente tem muita dificuldade em entender um livro divino, porque ele não sabe, não entende que a Bíblia é um livro revelado. Deus se revelou na sua palavra a certas pessoas, homens santos, falaram por parte do Espírito Santo, falaram da parte de Deus, escreveram. Só que você não vai encontrar nenhum livro da Bíblia que trate de todos os assuntos espirituais. E é por isso que a Bíblia até precisa ser uma revelação progressiva. A revelação é dada aos poucos. Por exemplo, se nós quisermos saber sobre o diabo, Gênesis 3 não é o bastante. Em Gênesis 3 nós vemos a manifestação do diabo por meio da serpente, mas nós só ficamos sabendo que a serpente era diabo porque na progressão da revelação do Novo Testamento, nos é dito que era o diabo. Por exemplo, em Apocalipse 12, quando vai falar do dragão, diz, ele é a antiga serpente, que se chama diabo. A Bíblia depois vai nos dizer que foi Satanás que enganou Eva, né? Então, o Velho Testamento é uma larga gama da revelação, mas existe um período chamado Novo Testamento, onde tudo é novo, onde tudo é visto por uma ótica diferente. Algumas pessoas têm dificuldade de entender que nós estamos debaixo da nova aliança. O esforço que algumas pessoas fazem para resgatar a velha aliança é incrível, né? Porque não entende que há uma nova aliança. Se existe uma nova, é porque a outra se tornou velha. Inclusive esse é o argumento do livro de Hebreus. Por que eu pedi que você abrisse em Mateus capítulo 7? O Sermão do Monte é aquela seção da Bíblia que vai de Mateus capítulo 5 até Mateus capítulo 7. Por que estamos começando por Mateus capítulo 7? Porque eu queria começar pelo fim, para você ver o impacto que esse sermão teve na vida das pessoas. Mateus capítulo 7, 28 diz, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Jesus é meio que um sábio judeu aos olhos dos seus ouvintes. Na verdade, ele é um grande sábio. Ele fala, todo mundo ouve, ele tem uma palavra final, as multidões o seguem, e agora essas multidões estão maravilhadas,
porque eles nunca ouviram algo dessa natureza. Ninguém jamais tinha pregado ou ensinado para eles dessa maneira. E a Bíblia nos diz que eles ficavam maravilhados por duas coisas. Primeiro, porque ele falava como quem tem autoridade. E ele não falava como os escribas. Então, como é que os escribas falavam? A gente precisa pensar nisso. Talvez os escribas falavam como os teólogos. Eu não gosto muito quando o teólogo fica pregando, citando dezenas de teólogos. Eu não preciso disso. Eu não preciso que alguém numa pregação me cite 50 teólogos. Então eu imagino que os escribas pregavam assim: olha, o rabino Hallel disse isso sobre esse assunto. Mas o rabino Shammai também falou isso. Mas em contrapartida, meus irmãos, o nosso querido rabino Gamaliel falou isso. E as pessoas deviam estar muito cansadas disso. Elas queriam alguém, elas precisavam de alguém que lhes trouxesse um vinho novo, uma coisa nova. E quando eles viram Jesus ensinando, eles ficavam maravilhados, porque ele falava como quem tem autoridade. Meus irmãos, se a Bíblia diz que nós temos que ser imitadores de Jesus, nós temos que ser imitadores também de Jesus nesse aspecto. Quando nós falarmos, nós temos que falar com autoridade. A autoridade de Jesus, aqui nesse contexto, vinha de duas fontes: a sua vida e o seu conhecimento. Ele conhecia o Velho Testamento. A maioria dos seus ensinos no Sermão do Monte é introduzida pela expressão: vocês ouviram o que foi dito. Vocês ouviram o que Moisés disse. Ele conhece muito bem da nova aliança, porque ele conhece da velha. Então, ele tinha conhecimento das Escrituras. Você não vai ter autoridade se você não tiver conhecimento das Escrituras. Por que talvez você não tenha conhecimento das Escrituras? Eu podia citar várias razões, mas eu quero tocar apenas numa: preguiça. Preguiça. Desse lado de cá, do mundo, aqui desse lado de baixo do hemisfério, né? Como diria Ney Mato Grosso, do lado de baixo do Equador, o povo tem muita preguiça de ler. Preguiça. Eu fiquei sabendo que na Argentina, um dos critérios que alguns rapazes usam para casar é saber se a moça lê muito. E traz ele para o Brasil, né? Traz ele para o Acre, para você ver como ele vai ficar eunuco, né? Como ele vai ficar um solteirão convicto. Dizem que tem moças que leem 11 livros por ano. Não é negócio de revista Contigo, não, tá? Revista Sabrina, ainda tem Sabrina? Tem hora que eu cito umas coisas que eu penso que ainda tem, aí as meninas ficam: ainda tem Sabrina, não? Acabou? Droga, acabaram com Sabrina. Não tem 11 livros por ano, né? Pastor Ernesto fez um desafio na virada do ano: leia a Bíblia esse ano. Tem muito irmão que fala assim: eu leio a Bíblia uma vez por ano. Mas é só uma vez, né? Não é toda a Bíblia uma vez por ano. Eu leio a Bíblia uma vez por ano. Então, por que muitas pessoas não têm autoridade? Elas têm preguiça. Preguiça. E preguiça é pecado, irmão. Preguiça de ler também é pecado. Como é que eu aprendo a ler? Como é que eu me habituo a ler? Como é que eu aprendo a malhar? Como é que eu me habituo a malhar? Malhando, né? Como é que eu me habituo a ler? Lendo. Jesus Cristo tinha autoridade por causa da sua vida. Você tem que estar com a vida na linha também. Mas pouco faz efeito se você tem uma vida na linha e você não sabe nem onde fica o livro de São Joaquim, né? Você lembra daquele comercial de inglês que o cara, para se salvar, tinha que dizer alguma coisa em inglês, né? Sempre aparecia uma lourona bonita, parecia uma espaçonave, assim, uma mulher que ela ia salvar ele se ele falasse inglês. Aí ele ficava: that I don't speak, né?
Então, muitos crentes são assim. Você pede para ele falar qualquer coisa da Bíblia, ele não sabe. Ele absolutamente não sabe. Ele pensa que Paulo era casado, porque tinha sua esposa Silas, né? Então, ele não conhece as Escrituras. Meu irmão, minha irmã, está na hora de você conhecer as Escrituras. É o nosso primeiro fundamento, que conheçam as Escrituras. Chega de caixinha de promessa, chega de pão diário. Pão diário é lanche, tá? Lanche é bom, mas você precisa mesmo de uma feijoada espiritual, de uma maniçoba, né? Espiritual, de uma farofa de tocinho espiritual, como uma coisa pesada. Está na hora de você conhecer as Escrituras. Por que você não conhece as Escrituras? Não é porque você não sabe ler. Quantos aqui não sabem ler? Levanta a mão. Ok, mas dá para aprender. Com exceção da Rose, né? Rose está perdoada. Você não conhece as Escrituras, não é porque você não sabe ler. Quantos aqui são cegos? De visão mesmo, não vê nada. Então não é porque você é cego. Você não conhece as Escrituras, não é porque você não tem acesso às Escrituras. Quantos têm uma Bíblia em casa? Levanta a mão. Não é por falta de acesso. Você não conhece as Escrituras porque você tem o quê? 1, 2, 3. Você tem o quê? Você já pediu perdão da sua preguiça de ler as Escrituras? Deus me perdoa, mas eu tenho muita preguiça. Às vezes você nem é preguiçoso mentalmente, mas você não tem prioridades. Não virou ainda uma prioridade. Porque você poderia dizer assim: ah, pastor, é porque eu não tenho tempo. Será? O dia tem 24 horas. Será que não há tempo algum nessas 24 horas para você ler as Escrituras? Imagina o tempo que você gasta, por exemplo, com redes sociais, com internet, com coisas fúteis. Imagina o tempo que você gasta diante da televisão. Imagina o tempo que você gasta papeando por aí, tomando esse tereré cheio de açúcar e Fanta. Mas você não tem tempo. Você é uma pessoa que não tem tempo. Meu irmão, se não for preguiça, é só questão de prioridade. É 2P. Ou é o P da preguiça, ou é o P da prioridade. Você tem que decidir hoje qual é o seu P. É da preguiça ou é de prioridade? Se for questão de prioridade, reveja sua rotina diária, reveja sua agenda, reveja seus valores, reveja sua prioridade. Você não vai ter muita autoridade se você não conhecer as Escrituras. Quem não conhece as Escrituras vai falar besteira. Vai falar igual o Baby Consuelo falou. Ela falou que quem treme no corpo está escrito. Quem treme no corpo é porque transita no reino do Espírito. E eu jamais vou esquecer esse versículo. Ela me ajudou a memorizar essa escritura, né? Que ela jura que está nas Escrituras. Então Jesus Cristo falava como quem tem autoridade. Por isso a gente começa pelo fim. Ele é um mestre que fascina as pessoas. Não é bonito ver alguém que conhece as Escrituras? Nem todos os pastores conhecem as Escrituras. Às vezes a gente vai ver alguns pastores pregando e eles se adaptaram a dar caldinho para o povo. O que é um caldinho? É um sermãozinho temático que eles acharam em algum lugar, ou na internet, ou na Bíblia Thompson, ou na Bíblia Shed, e fizeram um esbocinho que eu chamo de caldinho de galinha, tipo 3 passos para a vitória, ou o que mais? 4 passos para a santificação, uma coisa, um caldinho de galinha, um caldinho de bila, né? Um caldinho de peteca. Tomou caldo de peteca? Alguns ensinos parecem caldo de peteca. Jesus Cristo não veio dar caldinho para as pessoas. Ele fala como quem tem autoridade. Hoje é uma introdução ao Sermão do Monte. Agora vamos para o começo. Mateus capítulo 5, versículo 1.
Mateus 5:1 diz assim: vendo Jesus a multidão, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: a coisa mais importante que você precisa saber inicialmente sobre o Sermão do Monte é que, diferentemente do que pensa a maioria das pessoas, ele não foi um sermão dado para as multidões. A gente pensa que ele foi lá ensinar as multidões. Jesus Cristo não estava ensinando as multidões. Jesus Cristo foi dar uma aula para os seus discípulos. E a cena é muito interessante. Quase todos os quadros do Sermão do Monte mostram Jesus falando para as multidões. Está errado? Está tão errado quanto aquele quadro da Arca de Noé. Jesus Cristo está falando para os seus discípulos e as multidões estão assistindo. Isso torna o Sermão do Monte mais curioso ainda. É uma aula de discipulado. Diz a Bíblia, ele falou para os seus discípulos, as multidões se aproximam, ele se assenta e fala aos seus discípulos. Você consegue imaginar essa cena? Um grupo de discípulos aqui, eu até pensei em colocar aqui 12 cadeiras, 12 cadeiras, dar uma aula para a turma e os outros ficarem assistindo, só para ilustrar como é que foi o Sermão do Monte, mas isso me pareceu que alguns iam achar meio agressivo, iam se retirar no meio do sermão. Mas imagina essa cena, ele está dando uma aula para os seus discípulos. E as multidões estão olhando. Isso me chamou uma cena da infância da igreja que eu fui criado. Eu fui criado, minha família foi criada numa igreja presbiteriana. E essa igreja era engraçada, porque ela ficava numa esquina. E ela era cheia de janelas. E a janela ela era o lugar preferido dos não crentes. Eles não entravam na igreja. Eles tinham medo. Então imagina que esse lugar cheio de janelas, e eles ficavam nas janelas. É como se fosse o Sermão do Monte. Está alguém lá falando para os seus discípulos e a multidão está nas janelas. Quando o sujeito decidisse entrar na igreja, já estava mais ou menos perto da sua conversão. E eu preguei naquela igreja pela primeira vez com 14 anos. E eu me lembro bem dessa cena. Janelas. Pessoas olhando pelas janelas. Por que é importante você saber que esse sermão foi dado para os discípulos de Jesus? Porque ele é para você. Tudo que tem aqui tem a ver, não com as multidões, mas com os discípulos de Jesus Cristo. O objetivo é um caráter cristão forte. O Sermão do Monte é de padrões elevadíssimos. O Sermão do Monte é como se Deus estivesse dizendo assim: olha, essas são as características dos filhos do reino. É assim que eles andam. É assim que eles são. É assim que eles devem ser. Se eles são filhos do reino, o procedimento deles deve ser dessa maneira. Diferença total. A ponto de Jesus Cristo dizer em Mateus capítulo 6, versículo 8, não sejam como eles. Está dizendo aqui para os seus discípulos, a multidão está vendo, ele está dizendo, não sejam como eles. Mateus 6, 8. E esse não sejam como eles, não é só ser diferente dos ímpios, é ser diferente também dos religiosos. Porque tão forte quanto o mundanismo era a religiosidade daqueles dias. E Jesus Cristo está dizendo, não sejam como eles, não sejam como eles, não sejam como eles. O Sermão do Monte, meus irmãos, não é o Evangelho. Se alguém pensa que o Sermão do Monte é o Evangelho, houve um movimento nos Estados Unidos, deixe-me citar alguns escribas. O movimento liberal, que negou a pregação do Evangelho, disse, não, mas nós vivemos pelo Sermão do Monte. Nós queremos viver pelo Sermão do Monte. Mentira. Mentira.
Eu cito 3 textos aqui do Sermão do Monte, para qualquer pessoa que diga, eu vivo pelo Sermão do Monte, ele vai se tremer todinho. Por exemplo, tudo que quereis que os homens vos façam, fazei vós também a ele, porque essa é a lei dos profetas. Dê emprestado a quem te pede, não queira de volta. Eu queria ver um cara desse na minha frente para dizer, você vive isso? Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai 2. Se o ladrão te abordar na rua, passa o celular. Não só o celular, mas também o relógio, né? Se alguém te pedir a capa, dê também a túnica. Que história é essa do cara dizer, não, eu vivo pelo Sermão do Monte? O Sermão do Monte não é o Evangelho. O Sermão do Monte não inclui a morte de Jesus Cristo, não inclui a sua ressurreição, diretamente não inclui a convicção de pecador que o ser humano precisa ter. O Sermão do Monte não é o Evangelho, mas ele é para os discípulos de Jesus, para que eles entendam como é que deve se viver nesse mundo. O objetivo é um caráter cristão bem formado. Se você achava que o Sermão do Monte foi dado para as multidões, esqueça. Ele foi dado para os filhos do reino. Essas são as características dos filhos do reino. Essa é uma das primeiras chaves do Sermão do Monte. Ele foi dado para quem é de Jesus. Ele foi dado para os discípulos de Jesus. Agora, uma segunda chave, e essa é muito importante, é que o Sermão do Monte foi dado dentro de alguns contextos culturais que, ao pé da letra, se torna impossível cumpri-lo. Existem coisas que pertencem àquela época, existem coisas que são daquela cultura. Por exemplo, Jesus fala de ir ao Sinédrio. O que é o Sinédrio? É uma instituição judaica dos anciãos, tipo um tribunal, né? Jesus fala de levar a tua oferta no altar. Nós não temos altar. Crente adora falar em altar. Atenção, não temos altar. Isso aqui não é altar não, tá, gente? Isso aqui é vidro. Nós chamamos de púlpito, mas não há nenhuma santidade nisso aqui. Nesse sentido, não somos católicos, não apresentamos crianças em altar, não temos altar. Jesus Cristo estava falando de oferta de sacrifício dos rituais judaicos, quando você levar a sua oferta no altar. Nós não temos mais isso hoje. Então você precisa entender o sentido desse contexto. Ele falou para as pessoas dentro de um contexto do Império Romano. O Império Romano estava mandando. Existiam leis específicas que precisavam ser obedecidas, e o Sermão do Monte é dado dentro desse contexto, de maneira que, ao pé da letra, é impossível cumprir o Sermão do Monte. Essa é uma segunda chave. Uma terceira chave: o ser humano não pode praticar por si mesmo o Sermão do Monte, se não for com a ajuda de Deus, se não for com a graça de Deus. Você não pratica as bem-aventuranças. Tem que praticar para os discípulos de Jesus. Nós vamos saber o que significa cada uma delas. Mas é impossível sem a graça de Deus. Você não consegue. E isso é bom, porque se alguém conseguisse, seria muito orgulhoso, né? Todo mundo que supostamente consegue alguma coisa religiosamente fica orgulhoso. Eu faço isso, eu faço aquilo. Com o Novo Testamento, você tem que aprender que você é totalmente dependente da graça de Deus. Agora, uma quarta chave para você entender o Sermão do Monte é você saber quais são os objetivos, o que o Espírito Santo quer com o Sermão do Monte. E eu vou dizer pelo menos 4 objetivos do Sermão do Monte. O primeiro deles, ampliar a lei de Moisés. Sabia disso? A lei foi dada, o Velho Testamento foi dado, mas dentro do Velho Testamento havia uma proposta de reforma. Uma reforma pentateuca, não é a reforma protestante, uma reforma pentateuca. Aliás, no próprio período da lei, a lei é mudada. Quando você lê Deuteronômio, houve uma mudança na lei. Existe uma lei para o deserto,
E existe uma lei para quando entrares na terra que o Senhor Deus te dá. Muitas regras mudaram. Eu não sei se você já viu falar nas filhas de Zelofeade. Aquelas meninas mudaram a lei de Moisés. Lembra dela? Quem conhece aqui as filhas de Zelofeade? Pois é, temos aqui umas... Está vendo como é importante conhecer as Escrituras? As filhas de Zelofeade mudaram a lei. Sabia disso? Mudaram a lei de Moisés. Moisés falou, muda. Por causa dessas meninas, muda. Como é que foi mudado? Digo não. De jeito nenhum. Vai aprender o poder destas meninas. Né? Vai aprender por que foi possível fazer isso. Um dos objetivos, ampliar a lei de Moisés. Isso é muito claro. Ele diz, vocês ouviram o que foi dito, mas eu digo. Então, se a cabeça do povo estava assim, eu não mato, então eu estou certo. E Jesus fala, tá, não. Quem aqui se irou contra alguém hoje, de ontem para cá? Você levanta a mão assim, honestamente. Pois é, né? É a vida, né? É a vida. Jesus Cristo diz, olha, quem se irá está sujeito ao inferno. Não é só matar, né? Quem nesses dias chamou alguém de abestado? Né? Jesus disse, você chamar seu irmão de abestado, né? Está sujeito ao sinédrio, está sujeito a julgamento. Chamar seu irmão de tolo, quer dizer, um ataque à mente, né? Quando você ataca a mente do outro, você está esquecendo que Deus, o Criador, criou a mente daquela pessoa, né? Daquela figura. Não esqueça disso, o insulto à mente é um insulto ao Criador. Por isso é muito complicado, né? Agredir, e é muito baixo. Eu chamo logo de abestado, de energúmeno, para dizer que ele não vale nada e eu sou melhor do que ele. É muito baixo isso, né? No MMA seria meio como chutar nos testículos, seria algo, não vale, dedo no olho, não vale, né? Não pode chamar o irmão assim de, propositadamente querer atacar a mente do irmão. Então, um dos objetivos do Sermão do Monte é ampliar a lei de Moisés, porque as pessoas estão muito presas ao externalismo. Não, eu não adultero. Jesus disse, não, é? Eu, porém, vos digo, né? Outros dizem, eu não mato. Nunca matei ninguém. Eu não roubo. E Jesus quer levar você para um padrão mais alto, para que você viva bem além, bem acima, apenas da religiosidade, apenas do externalismo. Então, se ele vem ampliar a lei, o Sermão do Monte é uma outra lei. Sabia disso? O Sermão do Monte é uma nova lei. Ele é um manifesto. Há muito tempos atrás foi lançado uma coisa horrível, um cocô chamado Manifesto Comunista. Aquilo é uma droga, mas os caras estavam dizendo, a gente quer isso aqui, é isso aqui que nós queremos. Marx chega a dizer que muitas pessoas vão ter que morrer para que seja realizado isso aqui que nós queremos. Jesus Cristo está dizendo, agora tem o manifesto cristão. O Sermão do Monte, ele vem dizer como é que os filhos da luz devem viver nesse mundo. E sendo uma nova lei, ele tem algumas semelhanças com a lei de Moisés e alguns contrastes. Por exemplo, o Sermão do Monte foi dado em um, e a lei de Moisés foi dada em um monte, né? O Sermão do Monte teve um mediador, a lei de Moisés tem um mediador. João 1,17 diz que a lei veio por Moisés, mas a graça e a misericórdia veio por Jesus Cristo. Eu não sei se você sabe, mas a lei, que não é instrumento de salvação, a lei de Moisés, ela vem para dizer que você é culpado. Paulo disse que o objetivo da lei é o pleno conhecimento do pecado. Eu não conheceria tal pecado se a lei não dissesse, não faça isso. A lei vai pegar você. Se você se mexe, a lei vai dizer, está errado. Você vai para cá, ela está errado também. Você vem para cá, está errado, está errado, está errado, está errado, está errado. Sabia que o Sermão do Monte é a mesma coisa?
Sabia? Leia o Sermão do Monte e se veja no espelho. Meu Deus, estou errado. Estou errado. Né? Puxa, como estou errado. A lei, ela é o telescópio do pecado. O Sermão do Monte vai mais além. A lei é o microscópio. O Sermão do Monte é o telescópio e o microscópio. Se você não adulterava e achava, não, estou na boa, Jesus Cristo, vamos ampliar isso 300 vezes mais, vamos botar isso sob uma lente bem mais forte. Qualquer um que olhar para uma mulher, com intenção impura no coração, vale também para o sexo oposto, tá? Ou os maridos pensam que a mulher dele não olha, né? Elas olham com o poder de um zoom e dá um control, alguma coisa e salva rapidamente, né? E vai para o seu arquivo platônico, né? Seu arquivo idealizado. Então, o Sermão do Monte vem dizer: você é culpado. Você é culpado. O Sermão do Monte amplia tanto o teu pecado, que Jesus chega a dizer em Mateus 5,16: sede, pois, perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Quando você olha para o Sermão do Monte, você não devia dizer só eu sou culpado, você devia dizer: miserável homem que sou, eu preciso de um Salvador. O Sermão do Monte não está aqui para dizer: é 2016, você vai detonar, você é incrível, você é maravilhoso, Shedeberevias. Não. Isso é teatro, gente. Né? Derabiacanda, derachub, labucando. Isso é língua de quê? De sapo? Né? O Sermão do Monte está aí para dizer: você está mal, cara. Você está mal. Sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. O Sermão do Monte está aí para dizer para você que você precisa dizer: eu tenho muito pecado para confessar. O Sermão do Monte está aí para abater o teu orgulho, para você dizer: rapaz, eu não sou nada. Diante do Sermão do Monte eu sou o quê? O que eu sou diante do Sermão do Monte? Se eu tenho que viver uma vida que Jesus Cristo disse, eu tenho que ser luz do mundo, eu quero ser alguma coisa porque eu não adultero, que é isso? Eu quero ser alguma coisa porque eu venho para a escola dominical? Eu quero ser alguma coisa porque eu dou meu dízimo? Que é isso? Jesus Cristo disse: a luz tem que influenciar, tem que ser vista, e a sua luz deve brilhar de maneira tal que os homens olhem e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quantos de nós vivem uma vida que os descrentes iam olhar e dizer: glória a Deus, que coisa incrível, que vida maravilhosa. Quantos de nós vivem uma vida não ímpia e não religiosa, que é importante esse equilíbrio, porque às vezes você não é ímpio, mas é religioso, afasta os outros do mesmo jeito. Uma vida não ímpia e não religiosa, a ponto de um ímpio dizer: se eu fosse seguir esse negócio, eu queria seguir do jeito que esse cara aí segue. Eu queria seguir do jeito que essa moça aí segue. Não quero ser como os outros, não. Eu quero ser exatamente como essa pessoa. Diante do Sermão do Monte, eu sou o quê? Abaixo todo orgulho. O Sermão do Monte vem declarar você culpado. Mas há alguns contrastes com a lei de Moisés. Por exemplo, quando a lei de Moisés foi dada, o povo teve medo. Moisés, suba só você. Aliás, o povo nem era para encostar, o povo era para ficar distante. Moisés e os anciãos, Moisés, Arão e os anciãos deviam encostar. Mas na hora de subir mesmo assim, para ver a glória, para ver o negócio lá em cima mesmo, aí os anciãos disseram: Moisés, é o seguinte, vai só tu, que nós estamos com medo. Não foi isso que eles disseram? Nós estamos com medo. Aí você deve estar pensando: esses anciãos são moles, né? Esses anciãos são molenga. Então você subiria.
Uhum. Então você subiria. Nas viagens para Israel, algumas pessoas não querem subir nem o Monte Sinai só para subir, porque é tão longe, né? São horas de caminhada, algumas pessoas nem querem subir para não cansar. Imagine subir para ter um contato de 5º grau com Deus lá em cima do monte. Algumas pessoas tiveram medo, acho que elas tiveram medo de morrer. Na entrega da lei, o povo teve medo. No Sermão do Monte, não. Termina o sermão e as pessoas estão maravilhadas com a doutrina de Jesus. Há um outro contraste no Sermão do Monte. Uma coisa nova, incrível, um vinho novo. Deus é chamado de Pai. Na lei de Moisés, sabia disso? Deus nunca foi chamado de Pai. Não é um costume do Velho Testamento as pessoas chamarem Deus de Pai. E Jesus trouxe uma nova forma de orar. Às vezes eu fico lendo algumas orações do Velho Testamento. Elas começam com bendito, com Baruch, né? Elas começam com Adonai. Mas elas não vão chamar Deus de Pai. Jamais. No Novo Testamento, no Sermão do Monte, Jesus Cristo disse: vocês devem orar assim. Chamem Deus de Pai. Chamem Deus de meu paizinho, meu Pai que está nos céus. Há um outro contraste incrível. A lei dá medo. O Sermão do Monte dá alegria. Pessoas ficaram alegres com a pregação do Sermão do Monte. Mesmo a multidão, que não eram dos seus discípulos, que estavam vendo Jesus ensinar para os seus discípulos como é que eles devem ser, elas ficaram alegres e maravilhadas. O Sermão do Monte também tem como objetivo, aqui o segundo objetivo, certificar a autoridade de Jesus Cristo. Ele é o Messias. Ele não vai falar como um profeta comum. Ele não vai falar como um rabino. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, quando ele fala, é Deus falando. Tinha que ser diferente. Um terceiro objetivo do Sermão do Monte: fornecer sabedoria. Sabia? O Sermão do Monte é apenas 3 capítulos. Está repleto de lições de sabedoria. Eu sou fascinado por uma das leis de sabedoria do Sermão do Monte, a lei do acordo. Entra em acordo com o teu irmão enquanto vocês estão indo para o tribunal. Entre em acordo. Há um provérbio que diz que o pior acordo é melhor do que a melhor demanda, do que a melhor batalha. A lei do acordo. Algumas pessoas são muito ruins de fazer acordo. Por exemplo, quando você é filho único, e se você foi filho único mimado, e se você foi filho único mimado e rico, e se você foi filho único mimado e rico e criado por vó, e teve muitas tias, você é ruim de acordo. É muito ruim de acordo. Porque tudo era seu, né? Tudo era teu por meio de ti, para ti, né? De maneira que você não sabia partilhar, você não sabia dividir. Aí você veio para o mundo real, onde você tem que ceder, você não sabe ceder, você fica desesperado com a ideia de ceder. A vida exige acordos. Você sabe que alguns casais brigam porque não sabem fazer acordo. A mulher odeia que esse cara, porque esse cara vai tanto no futebol, né? Aliás, a mulher não entende porque o cara gosta de... Mulher não entende porque o cara gosta de estar com os amigos. Com os amigos, né? Tem um negócio com ele, é tribal. Não são meus amigos aqui, meus amigos, né? Tem um negócio aqui de nós, da tribo, né? A tribo. E a mulher vai ter um negócio na igreja. Pode prestar atenção. Tem um negócio na igreja, um jantar, qualquer coisa. Vai ter uma hora que os homens se separam. Código 17, a tribo. Né? Mas a mulher pensou que ele ia ficar lá, pegado na mão dela. Né? Acariciando o cabelo dela em público. Né? Ela pensou. Não, ele quer a tribo.
que ele precisa da tribo de vez em quando. Tem a necessidade, é tribal, né? Algumas pessoas acham isso muito feio, mas é isso que nos faz poderosas da face da terra. Entra em acordo com teu amigo enquanto está indo para a justiça. É no meio do caminho. Os advogados trabalhistas sabem a importância da lei do acordo. Resolve logo, né? Vamos entrar no acordo. Vamos fazer um acordo. Então, o Sermão do Monte tem sabedoria, muita sabedoria para ser adquirida. O Sermão do Monte está lá também, meus irmãos, com o objetivo de combater a religiosidade. O povo da época de Jesus era muito religioso. Haviam tribos, grupos extremamente religiosos e que apostavam no externalismo. Apostavam numa ostentação religiosa e ostentando o tempo todo. O tempo todo ostentando. Até em oração: Senhor, tu sabes, eu jejum 2 vezes por semana. Você precisa repetir isso para Deus? Né? Os judeus usavam os filactérios. Em Deuteronômio 6,4, eles entenderam que deviam fazer filactérios, eram porções da lei amarradas nos seus braços. E os filactérios dos fariseus eram os maiores, cheios de filactérios. Para dizer que eles eram mais cheios da palavra de Deus. As vestes deles eram maiores. Tudo era ostentação na vida dos religiosos, especificamente dos fariseus. Olhe, meu irmão, você quer ser mesmo de Deus, nunca ostente. Não rola. Testemunhe sim quando for necessário, mas nunca ostente. Nunca ostente oração. Meus irmãos, eu acordo às 4 da manhã, eu oro por todos vocês. Tinha um irmão na minha igreja, ele dizia isso todas as vezes que a gente se reunia. E um dia eu, assim, bem novo, baixou um quico em mim, mas eu repreendi, né? Eu tive vontade de dizer: cara, esse cara, você me deixa louca! Porque estava demais, toda vez, né? É porque eu oro por cada um de vocês, todos os dias, essa é a minha vida. Não ostenta não, cara. Não ostenta não. O reino dos céus não rima com ostentação. E um quarto objetivo, sem querer ser repetitivo, sendo só um pouco, é trazer uma compreensão mais profunda da lei. Existe um debate hoje se a lei está valendo, se não está valendo, se está valendo, se não está valendo. Eu diria, a lei está valendo desde que você sempre aplique num sentido mais profundo. Se você quiser aplicar só no sentido externo, você é apenas um religioso. Se você quiser aplicar no sentido mais profundo, você está cumprindo a lei. Jesus Cristo vem trazer concepções da lei tão profundas que a gente fica pensando assim: há 2 níveis, o básico e o avançado. Os religiosos se perderam no básico. Eles amam seus amigos. Esse é o básico. Jesus Cristo disse:
amai os vossos inimigos, e abençoai e orai pelos que vos perseguem. Esse é o avançado. Básico não significa nada, porque o básico qualquer um é capaz de fazer. Quem não é capaz de amar um amigo, gente? A maioria das pessoas é. Jesus Cristo disse, os gentios, os publicanos fazem a mesma coisa. Mas eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Eu queria agora fazer um desafio, se é possível, para você pensar neste momento em algum suposto. Nós não deveríamos ter inimigos do nosso ponto de vista, mas do ponto de vista de algumas pessoas nós somos seus inimigos. Então eu queria que você pensasse em algum inimigo, algum adversário, algum rival, alguma rival, na linguagem do Morelês, alguma ridícula dos infernos, em alguém que é um problema, uma pedra no sapato. Só pensa nele. Se o Espírito Santo de Deus trouxer ele à sua mente agora, nesse momento, seja ele quem for, José, Bartolomeu, Cláudio, João, Procópio, seja lá quem for, Ana, Paula, Maria, Lúcia, seja lá quem for, o que Deus espera de você em relação a essa pessoa é que você ore por ela, que você a abençoe e que você a ame com atitudes. Não precisa ir lá e trocar figurinha e ser best friend forever, mas você vai ter atitudes de amor para com essa pessoa. E se essa pessoa precisar de você, você é o seu salvador, você é o eis-me aqui. Você vai ter atitudes de amor. Nenhum religioso da época talvez pensasse nisso. Eles estavam perdidos no nível básico. Eu amo meus amigos, eu amo minha família, eu amo meus irmãos da igreja, eu sou incrível, eu sou demais. Não é não. Absolutamente não é não, de jeito nenhum. A lei está valendo, desde que você aplique no sentido mais amplo. Que mandamento Jesus abordou da lei? Você sabe que Jesus de vez em quando abordava algum mandamento da lei e ampliava. Ele disse, olha, não mate. Mas eu digo a você, que se você chamar seu irmão de tolo, você já é réu. Se você se irar contra seu irmão, você já é réu. Você ouviu o que disse, não adultere, mas se você olhar para uma pessoa com a intenção impura no coração, já adulterou com ela. Algum revoltado poderia dizer, mas já? Foi bom para ela? Não? Já? Puxa, como assim já? Ora, já. Por que Deus disse já? Por uma razão muito simples. Porque Deus sabe que se você tivesse a oportunidade, se ninguém ficasse sabendo, num planeta imaginário, se ninguém fosse prejudicado, se você não tivesse tanto a perder, você faria. É só isso. Jesus sabe que aquilo que você faz na sua mente, você é capaz de fazer externamente. Então, meus irmãos, essa foi a nossa introdução ao Sermão do Monte. E eu queria que fosse uma introdução para que você entendesse que é para nós. Agora, como nós podemos viver o Sermão do Monte em 2016? Cada um daqueles princípios, o que eles têm a ver com a nossa vida, qual deles não tem absolutamente nada a ver conosco? Existem visões sobre isso. O que eu faço para viver essa aulinha? Há outros sermões, não é a única aula para os seus discípulos, há outros sermões. Então, talvez o mais profundo deles seja o das bem-aventuranças, e nós vamos começar com ele a partir de domingo que vem. Convide pessoas, acredite, vai ser muito importante para a vida delas. No momento, apenas olhe para o Sermão do Monte como um espelho. Um amigo é aquele que mostra os defeitos no teu rosto, que mostra uma espinha, que mostra um sujo no teu rosto. O espelho vai mostrar suas rugas, suas espinhas, suas feiuras, suas desproporções.
Olhe para o Sermão do Monte e esses dias reflita: quem sou eu? Quem que eu achava que eu sou? Quem que eu penso que eu sou? Deus, tenha misericórdia de mim. Olhe para o Sermão do Monte, leia cada linha, sem pressa, sem pressa. Medite profundamente, pense nos motivos que levaram Jesus a dizer a essas coisas. E a partir de semana que vem, nós vamos começar com as bem-aventuranças. E que Deus nos abençoe e que faça essa palavra crescer dentro de nós. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Nosso Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pela palavra do Senhor e pela força poderosa que ela tem de nos fazer olhar para dentro de nós mesmos. E que nesses dias, nessa nossa jornada pelo Sermão do Monte, que nós possamos nos ver e emendar os nossos caminhos e nos adequarmos aos teus planos para a tua honra e para a tua glória. Pedimos que seja assim, que o Senhor derrame abundantemente o Sermão do Monte aqui no nosso meio, modificando vidas, gerando caráter novo, fazendo discípulos do Senhor Jesus diferenciados no nosso meio. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Tenha um bom dia, Deus abençoe. À noite, 7 horas, convide